em outra igreja que você ia, na outra religião, eles usavam ali trechos da Bíblia para se adequar ao que eles queriam, certo? A gente vê hoje, tem já uma vertente ali que é pessoal que é mais assim, mais escancarado, um negócio assim, que a gente vê que não faz muito sentido e mesmo assim arrasta multidões, que é o caso aquele pessoal neopentecostal que fica vendendo toalhinha com cheiro de Jesus, tijolo do céu e não sei o que, e engana várias pessoas. E hoje, de um tempo para cá, principalmente aí, no período da pandemia, e hoje ainda continua, a gente tem a figura dos teólogos coaches, né? Aquele pessoal que fala que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, que você vai vencer, a sua vitória tem sabor de mel. Como que a gente pode alertar as pessoas que seguem, que creem nisso, de que tá incoerente isso aí, de que de fato é verdade, a gente vai vencer, mas que a gente vai passar dificuldades, que não é um mar de rosas e enfim, que a gente vai passar por um sofrimento, que a gente eventualmente vai ser preso injustamente, através de que maneira? Cara, tem uma frase que eu gosto de colocar no story assim, de bom dia, assim, para lembrar as pessoas. A minha esposa não gosta muito, que ela sofre muito, já sofreu muito na vida, depois que ela não gosta, mas ela fala assim, eu falo assim, Deus nos prometeu, Deus te prometeu vida eterna, Ele não prometeu vida fácil. Então assim, todo mundo que fala, cara, vem ser cristão, que aqui é o top, aqui é o bom, você vai vencer, você vai ser promovido, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai... Cara, é mentira, na verdade, mentira, porque o Jesus disse exatamente o contrário. Ele falou, no mundo tereis aflições, o mundo vai sorrir enquanto isso vocês vão estar chorando. Mas daí ele fala, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então se vocês estiverem em mim, já está vencido. Não é que vocês vão vencer, vocês não vão precisar vencer, porque eu já venci. Então estejam em mim, né? Então assim, por que tanta gente engana a gente? E seja no ambiente da teologia coach, assim, que, cara, você vai vencer na vida, você vai bagaçar, Thiago. Você, cara, vem pra Deus, que Deus vai fazer você vai estourar com esse podcast. Pode ser que aconteça. E sabe qual que é o problema? Porque acontece, às vezes. Porque assim, cara, tudo na vida que você se esforçar, você vai conseguir. Se você do nada, amanhã começar a correr e correr todo dia, daqui uns 5 anos você vai virar o maior corredor de Camborão. Porque você está fazendo, entendeu? Então, só que as pessoas, elas... Não entende que elas estão forçando. Tipo, cara, elas fazem... Foi um mérito dela também. Você vai atrás e às vezes as coisas acontecem. Só que o problema é que as pessoas, elas acham que Deus, Jesus está aqui para dar o que a gente quer, entendeu? Mas não é, cara. Porque assim, ó, se Jesus, a gente ainda vai falar mais sobre isso, assim, se Jesus morrendo na cruz por amor, em obediência ao Pai, porque Ele nos ama, isso não for suficiente, cara, não tem sucesso que vai ser suficiente. Não tem dinheiro que vai ser suficiente. Porque Deus já deu a vida por você, Ele te deu salvação, Ele promete vida eterna com Ele. Vida eterna. É vida eterna com Ele. E isso não for suficiente, nada mais é suficiente, entendeu? Só que assim, as pessoas gostam, igual eu falei, a verdade ofende, entendeu? A verdade ofende. Então se eu falar pra você, Jean, Jesus nos salva e Ele nos chama para ser filho, né? Ele nos chama de filhos e nos chama para seguir, para viver aquilo que Ele sonhou para nós. E não quer dizer que vai ser mil maravilhas, mas Ele te chama para isso. E você vai precisar se santificar, você vai ir mudando a forma de viver. Você não quer, cara, não quer, porque assim, se às vezes você é um cara mentiroso, o cara não quer parar de mentir, você não... E assim, não é que você precisa mentir para que Deus te ame, não, Jesus te amou. Você fala, cara, o que eu posso fazer como forma de gratidão, entendeu? Ele já nos... igual eu falei, eu não era criminoso, mas eu era pecador. Então, e Jesus me amou. Ele me amou, Ele me encontrou, entendeu? Sem que eu fizesse nada, entendeu? Eu costumo falar que assim, eu tava correndo pra cá, Deus tá aqui, eu tava correndo pra cá, entendeu? Eu tava correndo de Deus, essa é a verdade. E Ele foi lá e me buscou, entendeu? Sem eu precisar fazer nada, eu não tava atrás dele. Então agora, o que eu faço? Eu falo, cara, como eu posso viver para esse Jesus? Como eu posso viver para esse Deus, cara? O que eu preciso fazer? Não é que eu preciso, eu quero fazer agora, entendeu? E
E essas pessoas que procuram esse tipo de teologia coach, neopentecostal e milagre, não sei o quê, e Deus pode fazer. O homem mais rico da história, ele era filho de Deus, né? Fala sobre o rei Salomão, o homem mais sábio, o rei Salomão era filho de Deus. E tem muita gente que foi rica, foi sábia, foi vencedora, na Bíblia. Não quer dizer que Deus é contra tudo isso. Mas sim, se a gente está indo atrás de Deus para isso, já nem vai. Já está errado, porque o que Deus prometeu vida eterna, Ele não prometeu vida fácil. Vai ter dificuldade, vai ter problema. E a Bíblia está repleta de histórias que a gente vê de gente que foi martirizada. E é mesmo fora da Bíblia, na história da própria igreja cristã, né, ao longo dos séculos, muita gente que morreu porque seguia Jesus, porque falava, não, Jesus é Senhor lá atrás. Lá nos primeiros séculos depois de Cristo ali, gente que falava, não, os caras falavam, não, o imperador de Roma é Senhor, não, Jesus é Senhor, mata, bota fogo, e os caras morriam felizes, entendeu? Porque eles entendiam, cara, que morrer aqui, se eu morrer aqui agora, a única coisa que vai acontecer é que eu vou encontrar com Jesus, é só isso, não tem segredo não, quer matar, mata, Ele é o Senhor e ponto, eu não abro mão. Então, assim, se a gente está atrás de sucesso financeiro, cara, quer dinheiro, você quer promovido, vai estudar, vai trabalhar, Deus está aqui, Ele vai dar salvação. Tá te proporcionando. Pode ser que, se Ele entender que, cara, a sua missão é, eu vou conceder dinheiro pro Jean, mas para quê? Pro Jean ficar rico? Não, cara, para que você seja um instrumento, né, de Deus na vida das pessoas para administrar esses recursos, para ser generoso, porque Deus não, primeiro que Deus não nos abençoa, Deus não nos salva, a nossa salvação não é um fim em si mesmo. Então não é só, Deus fala assim, eu amo você, eu te salvo e beleza. Porque se fosse assim, Deus já salvava e já matava também, entendeu? Não, Deus escolheu que nós, ontem o pastor falou na igreja um negócio, tipo assim, que Jesus falou, assim como o Pai, né, assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Então, a estratégia de Deus para alcançar o mundo é você, cara. Então Deus salva, não é porque você seja um salvo unicamente. Deus salva para que agora você seja instrumento para salvar outras pessoas. Entendeu? Então é isso. Então eu quero ser rico para quê? Só para ser rico? Não, aí tá errado. Mas porque não, Deus conhece nosso coração, não. Eu queria ser instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, entendeu? Para ser generoso, para que Deus pudesse ser reconhecido por mim. Então vai ser rico e tudo bem. Agora, porque Deus não dá nada pra gente que Deus não vai dar nada pra mim que vai tirar eu dele, entendeu? Então, se Deus conhece meu coração, sabe, se eu der dinheiro pro Thiago, o Thiago vai vazar, porque o Thiago quer ir, tem outros planos, então, né, por enquanto. Verdade, bicho. Talvez o seu cabelo te afasta do propósito. Deus, por o isso cara, que você não tem. se o Thiago fosse um cara cabeludo, bonitão, ele não ia. Porque tipo assim, Deus não é que Deus é contra, Deus não é Deus da pobreza, entendeu? A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro, da prata. Eu fiz o concurso para ser polícia, sabia? Deus não quis. Cara, Deus... Mas não é Deus. Porque assim, igual eu falei, Deus é relacional. Então, Deus tem um plano personalizado na vida de cada um, entendeu? Então, isso que eu tô falando. Polícia. Não vai. Não. E os psicólogos, né? Deus Não, pior que o psicólogo ele aceitou, bicho. Foi no final lá. Tem que ir atrás desse psicólogo pra ver o que talvez. O psicólogo deixou, daí chegou no final. Não. Cara, mas é isso que tá. Você não sabe o que é melhor pra você, Deus sabe. Verdade. Tipo, depois de que... Eu fiquei frustrado, hein, bicho? Falei, cara, velho, queria muito, sabe? Fiquei frustrado mesmo. Falei, putz, velho, cara, por que eu fui lá sofrer pra caramba? Passei lá nos bagulho lá, sofri, cara. Nossa, sofri, bicho. Pra fazer os testes lá. Daí cheguei... Não. Cara, mas eu me frustrei pra caramba daí. Depois que aconteceu o negócio. Eu fiquei. Agora, tipo, hoje eu vejo, cara. Eu acho que não era pra ser mesmo. Não era pra ser. Eu falo assim, alguma coisa ia acontecer, ia dar alguma merda lá, entendeu? Alguma coisa ia dar errado. Pode ser. Mas tipo, porque você Entendeu? gente acha que a gente sabe o que é melhor pra nós. A gente, na maioria das vezes a gente não sabe, mas Deus sabe, entendeu? Então, às vezes Deus vai ter que fechar uma porta aqui para que você não quebre a cara lá na frente. E é assim, vai precisar ser preso. Às vezes sim, às vezes não. Tipo, às Cada vezes, Deus tem um plano. Então, na hora que acontece essa coisa, a gente não pensa, entendeu? A gente fica puto da vida, entendeu? Fica, tipo, não só com esse negócio que aconteceu várias coisas já comigo já. Mas esse aí foi o mais marcante porque, tipo, eu tava... Tipo, falei, caramba, bicho.
Daí eu falei, daí agora hoje eu olho pra trás e falo, putz, acho que não é pra mim mesmo. Não, acho que às vezes eu falo, não. O que tá acontecendo agora, assim, é pra acontecer mesmo. Sim. E é interessante porque às vezes a gente acha que assim, um grande exemplo, principalmente dentro da igreja, né? Às vezes a gente acha que pô, todo mundo se converteu, vai criar um Instagram e vai fazer plano de leitura. Não, mas se todo mundo se converter e fazer um plano de leitura, não vai ter ninguém para ler, todo mundo vai ter um plano de leitura. Mas, então, todo mundo vai se converter e vai virar pastor, mas se só tiver pastor, quem é que vai, entendeu? E não, Deus precisa de policial cristão, Deus precisa não, né? Deus vai colocar, Ele vai querer se manifestar lá dentro da polícia por meio de um policial, lá no seu serviço fazendo festa, mexendo com som, no seu trabalho e no trabalho do nosso diretor. E assim, algum advogado, um médico, um pedreiro, um mecânico, um eletricista, entendeu? Então, o ponto é a gente entender que o nosso propósito é revelar Deus para as pessoas. E o que você sabe de Jesus, da Bíblia, assim? Você sabe como é que ele se vestia? Você sabe como é que era a fisionomia, a altura? Cara, você sabe? Não sabe que a Bíblia não fala, mas sabe o que a Bíblia fala? Que ele amava as pessoas, que ele era paciente, ele era misericordioso. Então, como é que eu vou revelar as pessoas, Deus para as pessoas no meu trabalho? Como é que eu vou revelar Jesus para as pessoas no meu trabalho, na minha família, com meus amigos? É amando as pessoas, é servindo, é sendo misericordioso, perdoador. E é isso, entendeu? É isso, em todo lugar. Então, usando uma frase do pastor Diego, a estratégia de Deus para alcançar o mundo é você, cara. Então ele te chama e agora ele lança você. Tipo assim, é o propósito, cada pessoa tem um propósito na vida. Se ele não virasse policial, não fosse preso, ele poderia nem encontrar. Mas você vê, Rapaz, parabéns, diretor. Você esse cara, ainda bem que vocês têm já esse foi cara. mais efetivo aqui do que o Thiago. Mas, enfim, vamos continuar falando sobre a Bíblia, sobre amar o próximo. Às vezes, no primeiro momento, a gente, lendo o Antigo Testamento, a gente pode ter uma imagem de um Deus furioso, um Deus talvez vingativo, um Deus que manda um pai sacrificar o filho, um Deus que manda um dilúvio para matar quase toda a população. E aí no Novo Testamento a gente vê um Jesus que parece ser mais bondoso, mais amoroso, que ensina a perdoar e a amar o próximo. O Deus é o mesmo. Por que tem essa diferença? É uma falha de interpretação ou realmente Deus era mais bravo antigamente e depois ficou mais tranquilo? Cara, é uma falha de interpretação, nós podemos usar esse termo. É o mesmo Deus, né? E a Bíblia ela é uma história só, né? Então, vamos dizer que os livros como se fossem capítulos, né? Mas é uma história só, né? É o mesmo Deus, né? E desde Gênesis, desde a criação, Deus já estava anunciando um Salvador, um Cristo, né? Já estava, tudo aponta para Jesus, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai entender que tudo aponta para Jesus. E no Antigo Testamento, a gente tem essas passagens, vai ter o dilúvio, vai ter passagens como quando Deus pede para Adão sacrificar o filho Isaac, e tudo isso, quando você começa a estudar, você vê que tem significados, né? Quando Deus fala, por exemplo, não faça isso, daí as pessoas vão lá e fazem, e quando é exterminado, Deus lança fogo do céu e tal, tudo isso não revela maldade da parte de Deus, revela santidade, o quanto ele é santo, o quanto ele odeia o pecado. E isso não é só no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento também. Tem a passagem de Atos, o livro de Atos, capítulo 5, se eu não me engano, de Ananias e Safira, o casal, que eles basicamente estava todo mundo indo lá e ofertando aos pés dos apóstolos, né? E um pouco antes vem Barnabé e ele vende um bem dele que ele tem lá, um imóvel, e dá tudo. E daí Ananias e Safira, o casal, eles falam, cara, né? Os caras olharam para Barnabé e falaram, esse Barnabé é generoso mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vender, aí nós guarda metade e nós dá metade, mas nós vai dar metade e vai falar que nós estamos dando tudo. E eles vão lá, dá metade, e falam, não, mas deu tudo, tal, igual o Barnabé, nós é igual ele. Naquele momento, primeiro vem Ananias, depois vem Safira.
E no momento em que eles fazem isso, Deus lança fogo nos céus. Quer dizer, e daí o apóstolo fala, vocês estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Deus é santo, Deus odeia o pecado. Deus não suporta o pecado. E aí quando a gente fala, mas no Novo Testamento, né, é um Deus que fala, ame a Deus, ame as pessoas. Mas tudo isso é apenas uma menção do Antigo Testamento. A lei já falava isso. Então toda a lei, quando a lei, tudo que Deus manda na lei, tanto é que lá no Novo Testamento Jesus fala, como é que você resume a lei? Ame a Deus e ame próximos. Se pegar e você resumir todos aquelas centenas de regulamentações, não faz isso, não come isso, não faz, não, tudo isso, como é que se resumiria? Ame a Deus primeiramente, né? Obediência a Deus, né? É um só Deus, então ame a Deus acima de todas as coisas, não terás outros deuses. Então todos os mandamentos vai apontar ame a Deus e depois ame o próximo, né? Num tempo em que tinham escravos e povo, espólios de guerra, os caras invadiam país e matavam e tal, Deus em muitas ocasiões falou, se tiver estrangeiro entre vocês, vocês têm que dar o que eles comer. Se vocês tem uma lei, vocês vão estar colhendo aqui o trigo, se cair alguma coisa, você deixa, porque o estrangeiro vai vir e vai pegar. Então tudo é amor, entendeu? Tudo é amor. Então você não vai matar, né, com intenção de matar o dolo, porque você ama. Você não vai furtar, porque você ama. Você não vai adulterar, porque você ama a sua esposa. Então tudo é sobre amor a Deus e amor ao próximo. E é o mesmo Deus. Então assim, é que a gente pega textos isolados, e a Bíblia é uma grande história, né? É uma história. Então por isso que quando eu comecei a fazer os planos de leitura, eu falei, cara, eu vou fazer só a Bíblia inteira, porque o cara tem que ler a Bíblia inteira. Se o cara ler só um livro, não vai ser bom. O cara não vai entender, precisa ler a Bíblia inteira. Porque é uma grande história. Daí o cara não... E quando você começa a entender que, nossa, Gênesis tem um monte de link com Salmos, que tem link com o Novo Testamento, que tem link... Você fala, meu Deus, como você é louco. Cara, isso é apaixonante. E é isso, é uma grande história. Depois eu falei, não, vou fazer o Novo Testamento. Às vezes a pessoa lê o Novo Testamento, vê o Jesus mais, né, queridão. Então é isso, é uma grande história só, é um Deus só. E a gente vê muitas passagens no Antigo Testamento falando que Deus é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, Ele é rico em misericórdia, rico em amor, rico em perdão. É um Deus que afasta os nossos pecados de nós, é um Deus que enterra os nossos pecados quando Ele perdoa. Tem um teólogo que fala assim, quando Deus perdoa um pecado seu, Ele enterra esse pecado nas profundezas do mar e coloca uma placa ali, proibido pescar. Então não se fala mais nisso, é perdão de verdade. Não é igual o nosso perdão, que a gente perdoa depois, dá um negócio errado, você joga na cara. É um perdão, e Ele perdoa independente de qual é o pecado. Ele perdoa e não se fala mais nisso.